Levítico, capítulo 1, irmãos. A gente vai ler hoje todo o capítulo. Levítico, capítulo 1, todo o capítulo, irmãos. Diz assim, poderosa e maravilhosa palavra do nosso Deus. Levítico, capítulo 1. Chamou o Senhor Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele e para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e cortará em seus pedaços. Os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiro ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito. Imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. O sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinho. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço. A queimará sobre o altar, seu sangue ele fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas pernas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo. Obrigado pela chuva. Obrigado porque Tu cuidou de nós enquanto nós dormíamos, enquanto nós éramos completamente indefesos, Pai, sem reação, com o corpo sonolento. Tu nos protegeu, Tu nos sustentou, Pai. Tu és o nosso guarda, que nunca dormita. Tu és aquele que nos guarda em todo momento, Pai. Por isso nós nos levantamos, pela força que o Senhor supre, para Te adorar e reconhecer, Deus, que tudo vem de Ti. Toda semana que passou veio de Ti, Deus. Tu nos sustentou, Tu nos guardou, Tu nos protegeu, Tu nos guiou. E nós iniciamos essa semana reconhecendo o que passou e pedindo pelo que virá, Deus. Para que Tu nos guarde do mal, continue nos conduzindo, Pai, nesse mundo escuro, Tu seja a nossa luz, que nós sejamos luzeiros desse mundo também, Senhor, refletindo a Tua luz em nossas vidas. Que isso aconteça, Pai, hoje, pela Tua palavra dentre as portas do nosso coração, faça morada no nosso coração, e Tu nos oriente, Tu nos corrija, Pai, Tu nos anime, Tu nos fortaleça pela Tua palavra, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, fala ao nosso coração nesse momento e edifica a Tua igreja, Pai, para que sejamos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, de tantas crises que a gente vive no nosso tempo,
Uma das crises, sem dúvida, é a crise de compromisso, né? Falta de compromisso, falta de a seriedade com os votos, com as promessas, com o juramento. A gente é muito rápido em quebrar nossas promessas, isso em todas as partes da nossa vida. Casamento, nas amizades, na igreja, no trabalho. A gente não se preocupa com a palavra que a gente dá, a gente não se preocupa com o horário, a gente não se preocupa com o que a gente pode entregar para as pessoas, desde que a gente faça, tudo bem, se é bom, se não é, não importa. Eu fiz a minha parte. A gente não sabe mais o que é compromisso, a gente não entende que o compromisso envolve uma entrega total, ele envolve todo o nosso ser, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que a gente pode fazer para reconhecer a devida importância do voto que a gente fez, da promessa que a gente fez. Então a gente quebra os nossos compromissos facilmente. As implicações disso são gigantescas, né? As consequências disso, que isso traz para a nossa vida, são muitas. Isso é tão profundo que a nossa palavra está intimamente ligada ao nosso caráter. Você define uma pessoa pelo compromisso que ela faz. Você define a índole de uma pessoa pela quebra dos seus compromissos e pelo cumprimento dos seus compromissos, dos seus votos. Então isso é muito forte. A gente aprende na Escritura de maneira muito dura, de maneira muito grosseira. A gente aprende que o compromisso ele envolve entrega total. Ele envolve entrega completa. A gente tem isso no exemplo que Deus requer de nós, o sacrifício do holocausto, que a gente vai tratar hoje aqui, nessa manhã. Quero que vocês entendam que o que Deus requer de nós não é nada menos do que tudo. Ele requer tudo de nós. Isso envolve um compromisso total do nosso ser. A gente viu na semana passada que o livro de Levítico ele foi escrito por Moisés, enquanto o tabernáculo estava sendo construído no deserto. Cada peça do tabernáculo, até que ele fosse montado, todo aquele primeiro ano em que eles saíram do Egito, Moisés ele estava ali naquele período escrevendo o livro de Levítico, para que assim que eles terminassem de construir o tabernáculo, eles passassem a usá-lo. Tá? É para isso que serve o livro de Levítico. A gente viu que o tabernáculo era comumente chamado por 3 nomes: tabernáculo, santuário e tenda da congregação. Cada um desses nomes destaca um aspecto desse lugar, desse local de adoração. Esse último nome, a tenda da congregação, ele é muito importante para Israel. Ele tem um significado muito importante, porque ele se referia ao fato de que Deus não somente habitava ali dentro, ele morava no tabernáculo, o tabernáculo é a morada de Deus, mas também o povo podia se aproximar dele para congregar com ele. Por isso, tenda da congregação. Essa tenda, irmãos, a gente aprendeu na semana passada que ela era um Monte Sinai portátil. A tenda da congregação, o tabernáculo, era uma espécie de Monte Sinai que se movia. O povo podia levar para lá e para cá. Eles podiam levar o Monte Sinai pelo deserto. Era essa a função do tabernáculo. Então Deus queria que eles construíssem um lugar móvel. Por isso que a glória de Deus que apareceu para Moisés lá no topo do Monte Sinai desceu para o tabernáculo. Foi isso que aconteceu. Então essa tenda também, a tenda, o tabernáculo, o santuário, ela também era um símbolo que representava o jardim do Éden. Além do Monte Sinai, assim como o monte, ela apontava para o Éden, para o lugar onde Deus habitou e Deus se encontrava com Adão e Eva na viração do dia. O povo então desejava voltar para aquele jardim. Eles foram expulsos do jardim e eles desejavam retornar para o jardim. Então Deus ordenou que eles construíssem um jardim no deserto. Essa é a função do tabernáculo. Mas a pergunta que Levítico vai responder é como? Como a gente pode entrar de novo no jardim? Como é que a gente pode ter acesso de novo à árvore da vida? Está protegida por um anjo com uma espada flamejante. Como é que a gente pode ter acesso à presença de Deus? Então, o tabernáculo ele não é apenas uma casa, um lugar de habitação, mas ele também apresenta o caminho de volta para Deus. Ele é um mapa, ele é um manual que explica como é que a gente pode se achegar a Deus novamente. Então ele responde as seguintes perguntas: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará o seu tabernáculo? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Essas são as perguntas que permeiam ali o Antigo Testamento. Então o livro de Levítico é uma continuação do livro de Êxodo, que o livro de Êxodo termina com Moisés não podendo entrar no tabernáculo, e o livro de Levítico começa com Moisés sendo chamado por Deus para a sua presença. Então ele apresenta agora a possibilidade do povo entrar de novo na sua presença.
O povo de Israel, então, irmãos, eles almejavam ser como aquela primeira visão que Moisés teve de Deus, aquela teofania no início do livro de Êxodo. O povo de Israel queria ser como aquela sarça ardente. Eles queriam ser como uma sarça que ardia pelo fogo, mas não se consumia. Eles queriam adentrar a presença de Deus, que é fogo devorador, sem se consumir. Sem se consumir. Outro dia falaram que uma igreja aqui próxima, estavam passando por ali, o pastor estava dizendo que o diabo era fogo devorador. O diabo é fogo devorador, fogo consumidor. Isso está completamente errado. Deus é fogo consumidor. A Bíblia é clara nisso. Então, a grande pergunta da Bíblia é como é que a gente pode entrar nessa presença do fogo devorador, do fogo consumidor, e não ser consumido? Essa é a pergunta que o livro de Levítico vem responder. Essa é a grande questão. Era necessário, então, que alguém morresse. Alguém que fosse consumido por esse fogo antes que eu pudesse entrar. Era necessário expiação pelo pecado. Era necessário derramamento de sangue. Essa é a resposta do livro de Levítico. Então a gente deve começar, irmãos, a entender hoje esses sacrifícios que são prescritos no livro de Levítico. Quero explicar para vocês a partir de hoje esse sacrifício, porque é o centro prático do livro de Levítico. Então, os sacrifícios, eles são tratados aqui, são 5 sacrifícios que a gente vai ver durante a exposição, pelo menos os primeiros 7 capítulos do livro de Levítico. O primeiro sacrifício que a gente vai tratar hoje é o holocausto. Esse é o sacrifício que a gente vai explicar hoje, tá? O segundo é o sacrifício de manjares, a oferta de manjares. O terceiro é a oferta pacífica, ou oferta de comunhão. O quarto é a oferta de purificação, a oferta pelo pecado. E o último é a oferta de reparação, a oferta pela culpa. Tá? São esses 5 sacrifícios, ofertas que a gente vai tratar durante a primeira parte do livro de Levítico. Os 3 primeiros, irmãos, eles eram ofertas voluntárias, tá? Chamadas ofertas pelo fogo, ofertas de aroma suave. E os 2 últimos eram ofertas obrigatórias, que eram as ofertas de expiação pelo pecado e pela culpa. Tá? Eles requeriam solução para o pecado. Essa é a função dos 2 últimos sacrifícios. Tá? Vou repetir para vocês. Holocausto, manjares, oferta pacífica ou de comunhão, purificação e reparação. Na prática, um desses últimos sacrifícios, a oferta de reparação, a oferta de purificação, a oferta de reparação, elas vinham antes dos primeiros 3 que eu falei para vocês. Apesar do livro de Levítico começar pela oferta de holocausto, ela não era o primeiro sacrifício no ato litúrgico. Não era o primeiro sacrifício. Mas o livro de Levítico começa pelo holocausto. Por quê? Porque o holocausto ele provavelmente era o mais importante, era o que era mais praticado, era a oferta de holocausto. Ele representava a soma de todo o sistema de sacrifício. O holocausto era o único sacrifício que era completamente queimado. Totalmente queimado, exceto pelo couro do animal. O animal era completamente desintegrado no fogo. Ou melhor, desintegrado não, transformado em cinza, transformado em fumaça. Tá? Então era assim que acontecia. Eu acho que é importante a gente saber isso. A ordem litúrgica era a seguinte, para vocês compreenderem tudo que acontece no livro de Levítico. A liturgia ela começava ou com uma oferta de purificação ou com uma oferta de reparação. A gente vai ver cada uma delas, tá, irmãos? Ou então as 2 ofertas eram oferecidas de início. Depois vinha a oferta de holocausto, era a terceira oferta. E a oferta de holocausto era sempre acompanhada pela 4ª oferta, que era a oferta de manjares, ou oferta de cereal, que era uma oferta sem sangue. Era um tributo que acompanhava o holocausto. E por último vinha a oferta pacífica, a oferta de comunhão, que era uma oferta que uma parte do animal era consumida e a outra parte era dividida para ser comida, tanto pelos sacerdotes quanto pelos ofertantes, pelos adoradores. Eles comiam à mesa, eles representando que o pecado foi perdoado e agora eles tinham comunhão. Era como a ceia do Senhor. Tá? Era assim, então, vocês percebem que, a gente vai perceber que existe uma ordem que representava um caminhar até Deus. Era essa a linha de raciocínio do sacrifício. Tá? O que é enfático, irmãos, para as ofertas de purificação e de reparação, que são as primeiras ofertas a serem oferecidas, é a manipulação do sangue. Tá? O destaque no sangue representava a expiação e a purificação do pecado. Expiação do pecado e limpeza do pecado. O holocausto, que é a terceira oferta que a gente vai tratar hoje, era a única que todo animal era queimado e representava a consagração total, entrega completa na adoração.
todo o meu ser, tudo que eu sou pertence ao Senhor. É provavelmente a oferta que o apóstolo Paulo faz menção lá em Romanos 12, quando ele fala para a gente entregar toda a nossa vida, o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E a oferta pacífica, que era a última oferta, era a única oferta das 5 em que os adoradores israelitas compartilhavam da carne do sacrifício junto com os sacerdotes, junto com a sua família, junto com os amigos. Eles comiam uma refeição e era parte do sacrifício que eles ofereciam. Então a ordem dos sacrifícios era a seguinte, presta atenção, que raciocínio maravilhoso. Expiação pelo pecado, a consagração total e a comunhão. Expiação, perdão de pecado, entrega e comunhão. Era exatamente essa a linha, a ordem litúrgica que ela representava para o adorador. Significava, na linguagem do Novo Testamento, justificação, santificação e união, comunhão com Deus. É isso que o sacrifício representava. Então o sacrifício, literalmente, ele é um caminho que Deus abriu para a humanidade habitar na sua presença. A gente abre com o sacrifício e termina com o sacrifício, até Deus. É isso que o livro de Levítico vai ensinar para a gente. A adoração por meio do sacrifício era uma jornada até Deus. Eles começavam distantes pelo pecado, eles tratavam o pecado, solucionavam o pecado e caminhavam até a presença de Deus. A palavra oferta, literalmente, ela significa aproximar-se. A palavra oferta significa aproximar-se, que era exatamente o objetivo de Israel, era se aproximar de Deus. Eles queriam chegar de novo a Deus. Tá? Hoje a gente vai tratar da oferta central, que não era a primeira a ser oferecida, mas é a primeira em ordem de importância, o holocausto. Então, na prática do sacrifício, haviam alguns rituais para que tudo fosse feito, tá, gente? A apresentação do animal, a imposição de mão no animal, colocava-se a mão na cabeça do animal, a imolação do animal, degolava o animal, rasgava o seu pescoço para que ele fosse morto, o derramamento do seu sangue, o sangue do animal era extraído, era colocado numa panela, num depósito. O holocausto, que era a queima do animal, ele era queimado no altar do holocausto, no altar de bronze. A comunhão e, por fim, a bênção. A bênção. Tudo isso ocorria nesse culto do tabernáculo. Tá? A gente vai ver hoje algumas partes desses rituais com foco no holocausto, que era a queima do animal. Tá? Primeiro, o que significa a imposição de mãos? Se vocês observarem, o verso 3 diz assim: se a oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, depois que o animal era apresentado, ele passava pela inspeção do sacerdote, porque o animal ele tinha que ser um animal sem defeito. Então o sacerdote examinava o animal. O adorador, o próprio ofertante que dava o seu animal, ele colocava a mão, uma das mãos apenas, sobre a cabeça do animal. É importante saber disso porque apenas o subsacerdote colocava as 2 mãos sobre a cabeça do animal, uma vez ao ano, no sacrifício de expiação. Então o adorador colocava a sua mão na cabeça do animal, com muita força, e aquilo tinha um símbolo. O verbo aqui para colocar a mão, pôr a mão no animal, significa literalmente pressionar ou se inclinar sobre o animal. A pessoa colocava o peso do próprio corpo na cabeça do animal, com muita força na cabeça dele. Tá? Isso representava que ele estava se unindo àquele animal, se unindo a ele. É interessante porque esse ato de imposição, ele é praticamente o mesmo ato de imposição de mão sobre a ordenação dos sacerdotes. Tá? Então, colocava-se a mão sobre a cabeça do sacerdote para que ele fosse ordenado. E é o que a gente faz hoje também na ordenação dos oficiais. Eu lembro a primeira vez, quando eu fui licenciado para pregar, que é diferente da ordenação. Eu fui licenciado, também tem uma cerimônia de imposição de mão. E os presbíteros, muito amigo meu, ele colocou a mão na minha cabeça e ele apertou com muita força a minha cabeça. O pastor, ele orou bastante tempo ali para ele ficar apertando a minha cabeça. Esse rapaz, você acha que eu sou um novilho? E ele botou muita força. Depois eu falei com ele, mas ele entendia que aquilo era importante, para eu sentir o peso daquilo que eu estava prestes a fazer.
Então ele colocava a mão com muita força na cabeça do animal, representando a união com o animal. Tá? O verso 4 diz isso. O animal se tornava substituto daquele ofertante. Ele se transformava no ofertante e ele morria no lugar do ofertante. Aí vinha a segunda parte do ritual, que era o ritual de imolação. Tá? O ritual de imolação. No verso 5 diz assim: depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue, o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da congregação. Então, quando o adorador se identificava com o animal, irmãos, pela imposição de mão, como se ele dissesse assim: eu agora sou esse animal agora sou eu, o próprio israelita, o próprio adorador, ele com um punhal, ele rasgava o pescoço do animal, ele cortava a garganta do animal. Esse ato, irmãos, ele demonstrava uma vontade de morrer para si. Ele queria morrer para si mesmo. Ele não ia se matar, porque se matar é pecado. Ele matava o animal no lugar dele. E isso também era um reconhecimento do juízo de Deus. Eu deveria morrer porque eu pequei contra Deus. Então é um reconhecimento sincero, humilde, de que a morte é o que eu mereço. Então ele se matava simbolicamente, matando aquele animal. Por quê? Porque o profeta Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. Aquele que peca deve morrer. Vocês lembram dessa música do Diante do Trono? Quem pecar vai morrer. É assim que a Bíblia diz para a gente. O salário do pecado é a morte. Então, era uma auto-entrega, era um auto-sacrifício. Tá? Literalmente, ou melhor, simbolicamente representava esse auto-sacrifício, uma realidade, um sentimento que a pessoa tinha, indispensável para que houvesse adoração. Era o sentimento de auto-sacrifício. A gente não pode adorar a Deus sem essa realidade tomar conta do nosso coração. Eu sou completamente Deus, eu estou me entregando absolutamente a Ele. Isso é o sentimento primário da adoração. Como é que uma pessoa pode chegar para adorar a Deus sem essa sensibilidade do seu coração? É impossível. Você não pode adorar a Deus verdadeiramente sem essa auto-entrega, esse auto-sacrifício. Não é possível. Então, é importante que a gente dê uma ênfase sobre isso. O derramamento do sangue, ele é um ponto focal no sacrifício, na adoração. Os sacrifícios animais, eles deviam proceder do próprio ofertante. O animal não era doado pelo sacerdote. O animal não era um animal que era achado na rua, nem um animal selvagem. Era um animal que pertencia ao ofertante, um animal doméstico, criado por ele. Ele pegava de entre os seus animais, que ele amava com carinho. Eu dei esse exemplo uma vez em Êxodo, na Páscoa. Você imagina, o animal era criado durante um ano com os filhinhos pequenos, era próximo deles, e no final eles sacrificavam aquele animal. Existia talvez até um vínculo afetivo, aquele animal, eles amavam aquele animal doméstico. E eles matavam aquele animal. Eles matavam. Tá? Então é importante a gente saber uma coisa. O animal devia custar para o ofertante, devia ser algo custoso, devia ser valioso para ele. Ele não poderia achar qualquer animal e oferecer. Eu vou explicar um episódio para vocês. Davi, quando foi adorar a Deus, no lugar da construção do templo, Salomão ia construir o templo posteriormente naquele lugar, na eira de Onã. Araúna, um homem chamado Araúna, quis doar o local para ele. E Davi disse: não, eu vou comprar, eu vou pagar por esse local. E Davi diz assim: não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então, é um princípio fundamental que a oferta ela seja valiosa para mim. Eu não vou oferecer uma coisa que não me custe. Isso está ligado essencialmente ao sacrifício, senão não seria um sacrifício. Tem que ser algo que saia de mim, que me custe, que me seja valioso, que me seja caro. Então era um animal criado por eles, saído do seu rebanho para ser ofertado. A pergunta que essa passagem traz para a gente, irmãos, é importante que a gente responda, é se você se entregou ao Senhor, se você entregou o que lhe pertence a Ele, o que pertence a Ele, o que é valioso para você, sua própria vida, seu ser, tudo que você é, tudo que é seu. Será que a gente pode sinceramente dizer, como o apóstolo Pedro disse para Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos? É algo que deve sair de mim.
ser cortado de mim. Isso é o sacrifício. Matthew Henry, irmãos, ele diz assim: em muitas coisas, Deus nos deixa decidir o que será gasto no seu serviço, seja do nosso tempo ou dos nossos bens. Porém, quando a providência de Deus colocou muito no poder de uma pessoa, ofertas escassas não são aceitas, pois não são expressões adequadas de uma mente disposta. Sejamos então devotos de corpo e de alma no serviço a Deus, independentemente do que Ele nos peça para dar, arriscar, fazer ou sofrer por sua causa. Isso é o sacrifício, isso é entrega. Então, após a imolação do animal, vinha a manipulação daquele sangue. Eles pegavam aquele sangue e eles faziam uma série de coisas com aquele sangue derramado. Tá? O sacerdote, agora ele agia sozinho, o ofertante parava de trabalhar. Agora o sacerdote, ele pegava aquele sangue e ele trabalhava a partir daquele sangue. Ele podia fazer várias coisas com aquele sangue. A gente vai ver todas essas expressões no livro de Levítico. Ele podia aspergir o sangue, ele podia espalhar o sangue, ele podia salpicar o sangue, ele podia derramar o sangue, dependia de que cerimônia ele ia fazer. Então tudo tinha precisão. Normalmente o sangue ele ia ser aplicado em algum objeto sagrado do tabernáculo, tá? No santuário, na tenda, seja o altar do holocausto lá fora, ele podia ser derramado na parede do altar, ele podia ser esfregado nos chifres do altar, podia ser também levado para dentro do santo lugar, e o sangue podia ser esfregado nos chifres do altar do incenso, que ficava dentro da tenda, no santo lugar. Ele podia ser salpicado no véu que separava o santo dos santos, no véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Ele era aspergido sobre ele em direção ao chão. Então o sacerdote entrava no centro da tenda, e ali antes de entrar no santo dos santos, ele aspergia o sangue aos pés do véu. O livro de Levítico, ele deixa clara a importância de tudo isso. Em Levítico capítulo 17, verso 11, vai dizer que a vida da carne está no sangue. Então o sangue representa a vida, e aquilo deve ser delicadamente, com devida importância, manipulado com determinado fim. Então a gente vai aprender que quando toda a congregação pecava, quando toda a igreja de Israel pecava, havia um pecado coletivo, um pecado público coletivo, ou quando o sumo sacerdote pecava, o sacerdote superior pecava, ele representava toda a congregação. Então o sangue ele tinha que ser aspergido 7 vezes diante do véu no santo lugar. Eles iam para dentro da tenda, e ele era colocado nos chifres do altar de incenso, lá dentro do santo lugar, com o resto que era derramado fora no pátio, no átrio. Mas quando o transgressor, o pecador, quando o pecado não era coletivo, nem era um pecado do sumo sacerdote, mas era o pecado de um adorador comum, então o sangue ele não era levado para dentro da tenda do santo lugar, mas ele era colocado nos chifres do altar, no átrio, no pátio, no altar do holocausto, e o resto era despejado na base do altar, do lado de fora, no átrio externo. Quanto mais significativo era o pecado, irmãos, então, com relação à posição da pessoa que pecou, mais profundamente a poluição do pecado deveria ser eliminada do santuário. Então, nas ofertas de purificação, o sangue podia ser aplicado no átrio, do lado de fora da tenda central. Ele podia ser aplicado no santo lugar, na segunda parte do tabernáculo, ou ele podia ser aplicado também dentro do Santo dos Santos, na Arca da Aliança, uma vez ao ano, no ritual de expiação, no dia da expiação. Tudo isso são ritos que fazem parte essencial de cada sacrifício. Mas, como eu falei para vocês, existia o sacrifício central, que era o sacrifício chamado holocausto, que é o que a gente passa a tratar no capítulo 1. Depois que o sangue do animal era manipulado, uma oferta, ou todo o animal, uma parte ou todo o animal, era queimado no altar do holocausto, lá no átrio. O altar do holocausto, vocês lembram, era a primeira peça. Assim que você entrava no tabernáculo, tinha um altar do holocausto ali no átrio externo, do lado de fora. Era ali que todo o sacrifício era oferecido, era queimado. Todo o sacrifício era queimado no altar do holocausto.
ele podia ser queimado em parte, como todos os sacrifícios, exceto por um, que era queimado totalmente, o sacrifício do holocausto. Todos os 5 sacrifícios eram queimados, mas só um era queimado completamente. O ritual da queima, irmãos, ele não apenas destruía o animal, mas ele transformava o sacrifício em fumaça, em aroma suave. Então não era assim, não era uma aniquilação, era uma transformação. É como se o sacrifício subisse a Deus em outra forma, em fumaça, que todo momento o livro de Levítico vai chamar de aroma suave, aroma agradável a Deus. Então aquela oferta era transportada para o reino de Deus, para o reino celestial de Deus. Era esse o objetivo do holocausto, que o sacrifício subisse a Deus. O caminho então era desenhado até Deus. A fumaça subia ao Senhor. Dentre todas as ofertas, o que recebia mais atenção era a oferta de holocausto, que todo o sacrifício era queimado. Tá? Tanto era que o próprio altar de bronze era também chamado de altar do holocausto, a devida importância desse sacrifício. O holocausto então era a oferta central, irmãos. Ele comunicava o grande objetivo de toda oferta, que era ser transformada em aroma agradável a Deus. Os holocaustos eram oferecidos diariamente, de manhã e no final da tarde, sustentando o dia inteiro. É por isso que nós fazemos hoje 2 cultos ao Senhor. Está registrado lá em Êxodo capítulo 29, verso 38. Isso que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. E junto ele diz, com o cordeiro, a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Isso era a oferta de manjares, a oferta de cereal que acompanhava o holocausto. Era assim que era oferecido o holocausto diariamente. Tá? 3 coisas importantes sobre o holocausto, irmãos, que a gente precisa saber. Primeiro, o holocausto representava uma consagração. O animal inteiro, não apenas uma parte, exceto o couro, o animal inteiro era consagrado a Deus. Significa que eu me entrego totalmente ao Senhor. Dedicação completa. Segunda coisa que a gente precisa enfatizar é a transformação. O animal não era simplesmente destruído, mas ele era transformado. Ele era transformado em outra coisa para ser entregue ao Senhor. Ele subia como fumaça a Deus. Tá? A Deus. E outra coisa importante sobre o sacrifício do holocausto era o manjares, o cereal, a farinha e o azeite e o sal que acompanhavam o holocausto sempre que ele era oferecido. Agora, detalhes no livro do capítulo 1 de Levítico a respeito dos animais. Eu quero mostrar para vocês. Se você observar aí o verso 2, diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós trouxe a oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E lá no final do livro de Levítico, a partir do verso 14, ele vai falar também da oferta de aves. Tá? Da oferta de aves. Então, depois da introdução desses versículos 1 e 2, o capítulo 1 ele vai ser dividido em 3 partes. Essas 3 partes correspondem aos tipos de animais que são oferecidos no holocausto. Tá? No holocausto. Então, existiam 3 tipos de animais. O gado, que eram os animais maiores, do verso 3 a 9, que era o gado maior, tá? Os animais como a bezerro, novilho, era oferecido em sacrifício. O gado miúdo, que eram animais menores, como as ovelhas e as cabras, versos 10 a 13. E as aves, versos 14 a 17, que eram pombas ou rolas, que eram oferecidas a Deus em sacrifício. E é interessante que as rolinhas também eram uma espécie de pomba, né? Então, a pomba aqui era uma espécie de animal, de ave, basicamente a única que era oferecida em sacrifício. Apenas a oferta de manjares era que não envolvia sangue. E mesmo assim, ela era oferecida junto do holocausto. Tá? Junto do holocausto. A oferta de manjares era farinha fina, azeite, incenso e sal. Tá? E sal. Além disso, tinha mais 2 informações sobre aqueles animais. Primeiro, o animal devia, ou melhor, 3 informações. Era um animal de 1 ano, era um macho e tinha que ser sem defeito. Sem defeito. Tá? Isso é importante. Por isso que o sacerdote inspecionava aquele animal. Por quê? O fundamento era o mesmo que eu falei para vocês. Aquilo devia ser valioso para a pessoa. Então, um animal defeituoso, poderia morrer, poderia ser inútil, ele não poderia ser oferecido. Porque aquilo não custava à pessoa. Não custava. Ele perdeu o seu valor. Pra vocês terem uma noção, em Malaquias capítulo 1, verso 8 e 9, Deus repreende o povo de Israel por isso.
Ele diz assim: quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? É Deus falando. Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Aí Deus diz assim: ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus repreende o sacrifício de ofertas defeituosas. Deus não recebe isso. Essa diferença do tamanho dos animais, irmãos, era por causa do seu valor. Isso é importante. Essas ofertas, elas eram de acordo com as posses do adorador. O adorador, ele não podia oferecer um animal defeituoso, mas ele poderia oferecer um animal que tinha menor valor econômico de acordo com a sua posse, como uma ave, como uma pomba. Isso é importantíssimo, tá? Porque Deus se importava com isso. Ele levava isso em conta. Ao mesmo tempo que Deus queria que a oferta fosse custosa para o ofertante, Ele queria que isso fosse proporcional àquilo que ele possuía. Deus reconhecia isso. Então haviam pessoas que só podiam dar uma pomba. Mas o importante é que Deus aceitaria cada oferta como se ela tivesse o mesmo valor. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é importantíssimo. Você imagina aquela viúva pobre que deu 2 moedinhas. E Jesus falou, ela deu muito mais do que todos eles. Porque ela deu tudo que ela tinha. Então, a proporcionalidade daquilo que a gente oferece a Deus é levada em conta por Deus. Esse é o princípio do dízimo. Porque o dízimo, ele tem proporcionalmente o mesmo valor, não importa quanto você ofereça. O rico e o pobre. Esse princípio, ele está na essência daquilo que é oferecido. Deus se importa com cada um que oferece adoração a Ele. E Ele vê a sinceridade e a voluntariedade da adoração. A matança dos animais, ela devia ser oferecida em determinado lugar, o texto diz, no lado norte do altar, para evitar contato com aquela parte que era despejada no outro lado do altar, as cinzas e aquela parte suja do animal, aquilo que sobrava, né? Aquilo não poderia ter contato, então tinha um lugar de sacrifício, um lugar do despejo do lixo. O adorador, ele corta a oferta em pedaços, o texto diz que ele cortava o animal em várias partes, dizia que as entranhas do animal, ou seja, os seus órgãos internos, e as pernas do animal tinham que ser lavadas, provavelmente por causa das fezes do animal. Todo resquício de fezes tinha que ser tirado. Deus não aceitava a impureza do animal, então tinha que ser descartado. Por isso até as pernas do animal tinham que ser lavadas, caso ele estivesse sujo ali. Todo o excremento devia ser removido. Isso está em consonância com a pureza que Deus requeria do povo de Israel. O manuseio das aves também tinha que ser de acordo com os outros holocaustos. O sacerdote removia o papo e as penas, ou talvez o conteúdo do animal, né? Pena pode ser traduzida por intestino, conteúdo do animal, das aves. Qualquer coisa que desse a impressão, irmãos, de impureza tinha que ser tirado dos animais. Tá? Todo animal, todo excremento representava impureza. O adorador esfolava o animal, rasgava a sua garganta e ele dava o couro para o sacerdote. Tá? O couro não era tragado pelo fogo e nem era comido, não era comestível. O couro ele tinha um valor econômico, tá? Ele era usado para outra coisa e ele era doado para o sacerdote. Tá? Registrado no capítulo 7, verso 8 do Levítico. Não é necessário dividir as aves não eram divididas, exceto os outros animais. Talvez por causa do tamanho da ave, não tinha utilidade prática. Talvez isso aponte para algo mais lá na frente do Novo Testamento. O Espírito Santo foi dado ao Senhor Jesus sem medida. Ele veio como pomba. Ele não foi dividido. Isso é importante, né? A pomba não era rasgada. Suas asas eram abertas e ela era queimada no fogo. Tá? Os sacerdotes colhiam o sangue numa bacia e eles aspergiam ao redor do altar. Eles tinham que arranjar lenha para queimar e para manter o fogo sempre aceso, todas as manhãs. Os sacerdotes eles não devem permitir que o fogo sobre o altar dos holocaustos se apague jamais. Esse era o trabalho deles. Portanto, eles devem queimar lenha sobre o altar cada manhã. O sacerdote, então, ele trocava de roupa, ele tirava a sua roupa de sacerdote, colocava uma roupa própria para pegar aquele material que sobrou e levar para fora da tenda.
ele tinha que trocar de roupa para fazer isso. Tá? O texto nos diz isso. Ele devia trocar de roupa para fazer isso. Por quê? Porque a sua roupa devia ser usada dentro do tabernáculo. Ela era sagrada. Era um lugar imaculado. Qual a importância de tudo isso, irmãos? O que é importante a gente saber de tudo isso? E para onde isso aponta? Para onde isso nos leva? Quando a pessoa que oferecia o sacrifício e o sacerdote conduzia corretamente o ritual, aquele animal subia ao Senhor como aroma agradável a Deus. Isso se repete várias vezes só nesse texto, verso 9, verso 13 e verso 17. Essa expressão aroma agradável, ela trazia consigo a certeza de que Deus se satisfez com a oferta. Ele se satisfez com a oferta, ele aceitou aquilo que foi oferecido. Então, por meio dessa expressão, aroma agradável a Deus, aroma suave a Deus, a passagem indica que Deus tinha aceitado completamente o adorador. A sua ira foi apaziguada. O Senhor aspirou o suave cheiro daquele animal. O adorador, ele podia deixar o tabernáculo com a mesma segurança de que o Senhor tinha se mostrado favorável a ele, como ele se mostrou favorável à sua oferta. E é a mesma linguagem que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 5, verso 2, para falar de Jesus Cristo. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave a Deus. Em aroma suave. Mas tem um detalhe. Ao contrário daquele animal imolado, forçadamente, Jesus se ofereceu voluntariamente, se entregou a si mesmo ao Senhor. O nosso Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele disse: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou para após isto reassumi-la. Eu entrego a minha vida por vocês. Esse Jesus que é chamado de templo, altar, sacerdote, ele é chamado também de Cordeiro. Ele foi queimado no nosso lugar, foi oferecido por nós. Eu quero finalizar trazendo isso à vida de vocês, à nossa vida, irmãos. Especialmente baseado no Holocausto, que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos nos exortam a oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se era disso que Paulo estava falando, se ele estava falando do Holocausto quando disse isso, então a nossa vida deve ser entregue completamente a Deus, totalmente a Ele. Tudo o que você é, tudo o que você tem. Então responda essa pergunta hoje. Você é completamente consagrado ao Senhor? Sua vida é dele? Você realmente pertence a Ele? Seus pensamentos, o seu coração, o seu corpo, os seus gostos, suas roupas, seu dinheiro, suas músicas, suas amizades, tudo. Quer dizer, o que você tem feito com tudo isso que Deus deu para você? Porque tudo é para Ele. Como está o seu coração? Como você tem usado o seu dinheiro? Como você usa as suas roupas? Como são as suas conversas? Como são as suas palavras? Tudo pertence a Ele. Tudo, absolutamente tudo, é para Ele. Ou nada é. Deus ajude a gente, irmãos, a oferecer a Deus o sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Possamos ser oferta ao Senhor, tributo, oferta de manjares ao Senhor. Que Ele aceite a nossa oferta em Cristo Jesus, morreu por nós. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, porque nada na Tua palavra é sem sentido. E toda ela, Deus, é útil para nós, para o ensino, para a correção na justiça, para a exortação. Nos ajuda, Pai, a usá-la bem. Nos ajuda, Pai, a aplicá-la em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, hoje, a Te entregarmos a nossa vida totalmente, oferecermos não só a nossa adoração, nossos cânticos, mas todo o nosso ser a Ti, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso coração em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, antes da gente caminhar para o final do nosso culto, eu queria fazer dois anúncios, sobre
a restauração do nosso irmão Luiz Henrique Pimentel de Almeida Cerqueira. O Henrique, nosso irmão Henrique, filho do presbítero Luiz, ele foi restaurado. Tá? E nós vamos orar pela sua vida, para que Deus o mantenha firme, que ele progrida na caminhada e ele possa crescer em Cristo Jesus. Tá? Que o arrependimento seja apenas um ato ali presente, mas durante toda a sua caminhada, assim como todos nós necessitamos disso. Então eu quero anunciar a sua restauração. Além disso, também o recebimento de alguns membros da nossa igreja por transferência. Os nossos irmãos Erlon Henrique Silva de Queiroz, Erlon, vou chamar assim agora, Joelda Tavares Barbosa de Queiroz, e os nossos irmãos não comungantes, Maria Eduarda Barbosa de Queiroz, Maria Helena Barbosa de Queiroz e João Henrique Barbosa de Queiroz. Eu gostaria de chamar a família e o nosso irmão Henrique também aqui à frente, para a gente fazer uma oração por vocês, tá bom? Venham aqui à frente para a gente orar. Irmãos, pela vida de todos esses irmãos. Nosso irmão Henrique, jovem Henrique, ele vai se mudar amanhã. Ele vai morar em Marabá. E o Henrique vai congregar na igreja do pastor Antônio dos Passos. E ele vai morar ali há algum tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Ele vai estudar para tentar cursar o curso de medicina. Vamos orar pelos seus estudos e orar pela sua vida. Bom? Oremos, irmãos. Santo Deus e maravilhoso Pai, Senhor, nós te louvamos por tua misericórdia sobre nós, Pai. Te louvamos porque tu é bom para a gente, apesar da gente ser mal. Tu és um Deus que expia o nosso pecado, expia a nossa culpa, propicia o nosso pecado, porque Jesus Cristo foi oferecido por nós. Por isso, Deus, nós somos purificados e reparados. Que assim seja, Deus.